E se você fosse um agiota, alguém que empresta dinheiro a juros para as outras pessoas, e se elas não pagam, você simplesmente... Não. Péssima ideia. Além disso, a agiotagem é crime segundo a lei brasileira. Mas, e se eu dissesse que você pode emprestar dinheiro de maneira justa, lucrativa e segura? Você acreditaria nisso? Sim, existe uma forma legalizada de fazer isso no Brasil. E você ganha uma porcentagem de juros, diga-se de passagem, muito boa, até alguns gringos gostam muito. This is Brasil! E você pode lucrar com isso também. Essa é a famosa renda fixa, que na verdade é um nome chique para emprestar dinheiro legalmente. E no vídeo anterior, se você não viu, confere aqui, eu expliquei que na renda fixa você pode emprestar seu dinheiro para o setor público ou para o setor privado. E quando você empresta para o setor público, nós chamamos de tesouro direto. E nesse vídeo você vai ver tudo sobre o tesouro direto da maneira mais didática do YouTube, que você só encontra aqui em Investorland. Nesse vídeo vamos tratar do setor público, o tesouro direto. Você vai emprestar para o governo. Ai, Daniel, mas eu tenho medo do político A, do político B. Não. Isso não tem a ver com o seu político, que você ama ou que você odeia. Você está emprestando para as estruturas do Estado, que entra presidente, sai presidente, continua sendo financiado, boa parte pelo tesouro. E diga-se de passagem, é o investimento mais seguro do mercado financeiro, simplesmente porque ele é feito na própria moeda que o Estado emite. As empresas, fundos imobiliários, bancos podem até falir, mas o Estado teoricamente não pode falir, porque ele pode emitir a própria moeda. Claro que isso em teoria poderia gerar inflação e tudo mais, mas ainda assim é o investimento mais seguro da economia, você vai ver por quê. Além disso, nesse canal a gente preza muito pela parte técnica, ou seja, você tem que ser capaz de investir independentemente da sua ideologia. Boas empresas e bons investimentos são bons independentemente de políticos. Então, se você tirar a ideologia de jogo e pensar tecnicamente, eu creio que você vai fazer bons investimentos independentemente da situação A ou governo B. Vamos nessa? Daniel, beleza, vou emprestar meu dinheiro para o governo. Como que eu faço isso? Você pode fazer isso através do site, da plataforma do Tesouro Direto, ou como eu ensinei no vídeo anterior, um instrumento legalizado para você investir tanto em renda fixa quanto variável são as famosas corretoras. Daniel, beleza, lá na corretora eu vou em renda fixa, depois vou em tesouro direto e vou emprestar para o governo. É só isso? Não, porque existem estilos, existem maneiras de você emprestar para o governo. Daniel, como assim? Por exemplo, eu posso te cumprimentar, verdade? Mas eu posso te cumprimentar de estilos diferentes. Eu posso apertar suas mãos, eu posso dar um beijinho em cada bochecha, eu posso te abraçar. Todos são cumprimentos? São cumprimentos, mas em 3 estilos diferentes. Assim como o tesouro direto, existem estilos diferentes para você emprestar. E aqui a gente vai te mostrar os 3 principais. Mas antes de saber os estilos que você pode emprestar para o tesouro ou para o governo, anote uma coisa. O governo assume o compromisso com você de recomprar o título a hora que você quiser vender. Daniel, qualquer hora, sim, sendo em dia útil e no horário comercial, lógico. Mesmo que eles tenham um prazo final de vencimento, você pode sim vender antes, mas tem alguns detalhes aí que eu vou te falar daqui a pouco. Então, vamos aos estilos, as maneiras que você pode emprestar para o governo. O primeiro estilo é chamado pré-fixado, ou conhecido como tesouro pré-fixado. Isso significa o quê? Significa que a sua rentabilidade já é conhecida antes, ou seja, é conhecida hoje, antes mesmo de você comprar o título. Então, por exemplo, você vai lá e tem um tesouro pré-fixado de 13%. É aquela taxa e acabou. Independente do que aconteça, nunca vai variar a sua taxa. Este gráfico explica bem o que acontece no pré-fixado. Este aqui é a data inicial, 2025, e essa é a data final, 2029. Então, 2 coisas são certas. A primeira é quanto você vai investir em 2025, no caso aqui R$1.000, que vai render a 13% ao ano. Em 2029, a certeza que você tem que você vai sacar R$1.800. Mas durante esse período, não necessariamente isso cresce em linha reta. Essa linha pode subir, pode descer, subir, descer, subir e descer, de modo que somente se você vender em 2029, você tem a rentabilidade garantida. Se você vender antes, você pode ou ganhar dinheiro ou também perder, dependendo da data. Vou te explicar isso já na marcação a mercado. Mas o plano original é você ficar com o investimento até o vencimento e você vai ter essa rentabilidade garantida. E quais os riscos desse investimento? O primeiro risco é, vamos supor que, por exemplo, você tem uma taxa de juros pré-fixada em 13% e algum ano específico, por exemplo, em 2027, acontece algum super caos no mundo e a inflação vai ser de 13%. Então imagina, você tem um título rendendo a 13% ao ano, só que a inflação está 13% ao ano. Aí você fala, meu Deus do céu, tô rendendo 13%, mas do outro lado a inflação está comendo 13%, ou seja... toda a minha rentabilidade. O lucro real disso é 0. Então, você não sabe o futuro e quanto vai ser a inflação. Para efeito de curiosidade, a inflação média dos últimos 20 anos é de 5,8% ao ano. Ou seja,
bem menor do que o nosso exemplo. Então, um tesouro desse, você estaria lucrando todos os anos. O segundo risco que você tem no pré-fixado é, imagina que você tem uma taxa fixada em 13% e, de repente, as outras taxas dos outros títulos do mercado estão pagando mais, 15, 16, 17 ou 20%. Aí você vai ficar com aquilo na cabeça. Cara do céu. Poxa, eu podia estar com uma rentabilidade maior, agora eu prefixei nesse 13%, não consigo aumentar. Então, é basicamente um risco de ganhar menos do que você poderia estar ganhando. Daniel, até agora esses dois riscos são relativamente controlados. Sim, mas existe o terceiro problema ou questão que você tem que estar atento quando for investir no pré-fixado. O tesouro pré-fixado é um investimento que você faz com o dinheiro que você não pretende usar nos próximos anos. Mas se por algum motivo você quiser vender antes, vai acontecer um fenômeno chamado marcação a mercado. E eu vou te explicar nesse vídeo de maneira que nenhum vídeo no YouTube ensina marcação a mercado. Marcação a mercado nada mais é do que um fenômeno de disputa de taxas. Como assim disputa de taxa? Por exemplo, você tem uma taxa amarrada pré-fixada, no seu caso 13%, em 2025. Vamos supor que em 2027 você precisa vender seu título antes do vencimento. Neste dia, você vai chegar com o seu título. No dia que você for abrir lá a corretora para você vender, o mercado vai estar com alguma taxa naquele dia. Então, por exemplo, se o mercado estiver com a taxa de 15% e você tem uma amarrada de 13%, o mercado tem uma taxa maior que a sua. Como ele tem uma taxa maior que a sua, você perdeu. Logo, se você vender esse título, no caso em 2027, você teria prejuízo de marcação a mercado. Você veria uma parte do dinheiro de volta, mas teria prejuízo. Mas pode acontecer o contrário também. Imagina, você está lá com a sua taxa pré-fixada em 13% e por algum motivo o mercado em 2027 está vendendo esse mesmo título a 11%. Logo, na disputa de taxas, você tem uma taxa melhor que a do mercado. Então, se você vender o seu título esse dia, você vai ganhar com marcação a mercado. E boa parte daquela rentabilidade que você esperaria 2029 para ter, você antecipa para 2027. Muitos investidores fazem isso, eles investem em títulos desses pré-fixados no intuito de ganhar com marcação ao mercado e não necessariamente esperar até o vencimento. E agora vamos para o segundo estilo de investimento que você pode fazer no Tesouro Direto. O Tesouro Pós-Fixado ou Tesouro Selic. Se no Tesouro Pré-Fixado a sua rentabilidade era atrelada a uma taxa fixa, a um número fixo que não varia, no Tesouro Pós-Fixado, a sua rentabilidade é amarrada a uma taxa que varia um pouco com o tempo. E esse é o investimento mais seguro da economia. Você fala, Daniel, como assim? Certo, você falou que a taxa varia, como que ela é mais segura da economia? Que taxa é essa? É um número? Como é que é? Não, essa é a taxa Selic, daí o nome Tesouro Selic. E você vai ganhar a rentabilidade do quanto a Selic estiver te pagando. Daniel, o que é a taxa Selic, meu Deus do céu? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Isso é o que todo youtuber fala, né? Mas o que significa a taxa básica de juros? Taxa básica de juros é como se fosse um maestro. O maestro, o que ele faz? Ele faz assim, ó. Quando o maestro sobe, quando a taxa Selic sobe, todas as outras taxas da economia sobem juntos. Taxa de rentabilidade, taxa de empréstimo, taxa de juros. E quando o maestro desce, quando a Selic desce, as outras taxas tendem a baixar juntos. Por isso que é a taxa básica de juros. E quem define a taxa básica de juros, logo, quem define a sua rentabilidade, sabe quem é? São 9 caras num prédio. Daniel, que maluquice, 9 caras num prédio vão decidir a minha taxa, a taxa do Selic que eu vou ganhar. Não, calma. Tudo isso é feito dentro de um ambiente controlado e muito previsível economicamente. Então, neste prédio aqui, que é o prédio do Banco Central do Brasil, a cada 45 dias, 9 pessoas se reúnem numa sala, bem aqui, ó, mais ou menos no 8º andar. E eles vão definir a taxa Selic. Quando eu gravo esse vídeo, por exemplo, ela é 13,25. E o seu investimento Tesouro Selic vai render essa taxa. 13,25, no caso de hoje, vai render isso ao ano. Só que essa taxa varia a cada 45 dias. Eles na reunião decidem. Daniel, mas se eles forem malucos, se eles tacarem a taxa Selic para 1% ou para 100%? Não, calma, eles não vão fazer isso. Lembra que essa taxa ela varia dentro de pequenos padrões, de acordo com os ciclos econômicos. Então vamos a um exemplo num gráfico para você entender melhor. Vamos supor que hoje você compra o seu título do Tesouro Selic com 13,25%. E daqui 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é essas 9 pessoas da sala, eles se reúnem e falam, agora a taxa Selic é 14,25. E então depois, daqui 90 dias, eles falam, não, vamos manter a taxa Selic em 14,25. E depois, daqui 135 dias, ele fala, não, vamos descer um pouco a taxa Selic para 13,75. Então sim, eles definiram, mas você percebe que foram movimentos sutis. Daniel, mas de sutileza, essa taxa pode ir para 0% ou para 100%. Não, isso normalmente não acontece. Além disso, o Banco Central emite um guidance, ou seja, é mais ou menos a previsão do futuro de quanto eles acham que vai estar essa taxa. E você pode se guiar nisso. E Daniel, por que você falou que esse é o investimento mais seguro que tem? Primeiro, porque você pode resgatá-lo a qualquer momento, que não tem marcação a mercado. Se você colocar seu investimento, ele vai estar rendendo. A hora que você quiser resgatar, você resgata e você vai ter a sua rentabilidade garantida. Daniel, tudo bem, posso resgatar a qualquer hora, sem ter marcação a mercado. Mas você falou que quando a inflação vem, ela pode matar a rentabilidade dos meus títulos. Mas normalmente o Tesouro Selic também ganha da inflação. Aqui, por exemplo, eu mostro para você a inflação dos últimos 20 anos, de 2004 até agora, por exemplo. As piores inflações que a gente teve
teve foi, por exemplo, em 2015, 10%, e em 2021 também cerca de 10%. E do outro lado, eu mostro para você a rentabilidade anual do Tesouro Selic. Então você pode ver que em todos os anos o Tesouro Selic ganhou da inflação, com exceção de 2020, que foi o ano da pandemia, mas foi um período muito específico. Fora isso, todos os anos, normalmente, o Tesouro Selic ganha da inflação. Então, mesmo que ele varie com as reuniões do Banco Central, você normalmente vai ganhar da inflação, e 2, você não tem risco de marcação ao mercado. Pode tirar seu investimento com lucro a hora que quiser. E o terceiro estilo de investimento é o Tesouro IPCA+, ou indexado à inflação. O que é isso? No Tesouro IPCA+, o seu título é fixado em um número fixo mais a inflação daquele ano. Por exemplo, imagina que você tem um título que vence também em 2029, chamado Tesouro IPCA mais 7. No primeiro ano, por exemplo, você vai ter 7% de rentabilidade mais a taxa de inflação daquele ano, medida pelo IBGE. No caso, vamos supor que foi 5%. Então, no seu primeiro ano, o seu investimento foi 7% mais 5% do IPCA, então você tem 12% de rentabilidade. Vamos supor que no ano 2, você tem seu Tesouro IPCA mais 7 e a inflação subiu um pouco, ela foi 6%. Então, nesse ano, você vai ganhar 7%, que é a parte pré-estabelecida, mais 6% da inflação, total 13%. E perceba uma coisa interessante, a inflação pode subir ou descer. Sempre você ganha 7% acima da inflação. Daniel, muito legal esse título, mas qual é a desvantagem? Primeira desvantagem, você pode, por exemplo, ganhar menos que outros títulos. Imagina que hoje a taxa Selic é 13% e você tem um título IPCA mais 7. E a inflação foi 5, então você ganhou 7 mais 5, 12%. Mas você poderia ter ganhado 13% num Tesouro Selic. Além disso, o Tesouro Selic você pode sacar a hora que você quiser. O Tesouro IPCA+, que é esse que eu estou falando, você pode sacar a hora que quiser? Pode, mas ele também tem o risco daquele primeiro tesouro, que é o pré-fixado. Aqui no Tesouro IPCA+, você também tem o risco da marcação a mercado. Daniel, por quê? Porque olha bem para o seu título. O seu título ele tem um componente que varia com o tempo, o IPCA, beleza, mas uma parte dele pode ver que é pré-fixada. Toda vez que um título tem um número pré-fixado na lata estampado, tipo 7%, 13%, ele tem risco de marcação a mercado. Como funciona a marcação a mercado no Tesouro IPCA+. Por exemplo, imagina que está aqui você e seu título bonito em 2025. E o seu título é para vencer em 2029. Você tem aqui IPCA mais 7. Quando for em 2027, você quer vender ele. E aí você vai lá no dia no mercado. Quando você vai vender, o mercado está oferecendo pelo mesmo título IPCA mais 8. Marcação a mercado é disputa de taxa. Se a sua taxa está menor que a do mercado, se você vender, você vai ter prejuízo. Mas pode acontecer o contrário também. E quando você chegar no mercado, o mercado está oferecendo IPCA mais 6. Opa, você tem IPCA mais 7, então você está ganhando. Se você vender nesse dia, você vai ter um ganho financeiro chamado marcação a mercado, fora a rentabilidade que o título te deu. Show de bola, né? Vamos entender melhor olhando os investimentos na prática aqui no site do Tesouro Direto. Lembrando que essa mesma tela você pode ter acesso no site da sua corretora também. Você pode ver que tem muitos títulos aqui, vamos reduzir, vamos deixar só alguns pra gente entender melhor. Então, por exemplo, Daniel, eu quero investir. Lembra que esse vídeo não é recomendação de investimento. Mas só um exemplo. Daniel, eu quero investir. Primeiro de tudo, você tem que saber se você precisa desse dinheiro agora ou não. Se você tiver esse risco de precisar a curto prazo e médio prazo, é Tesouro Selic. Porque você pode resgatar a qualquer hora com rentabilidade e sem ter o perigo de marcação a mercado. Agora, Daniel, é um dinheiro que eu posso deixar para longo prazo. Aí você pode usar qualquer um dos três. Vamos analisar as opções. Pré-fixado 2031. Significa que se você comprar hoje, você vai ter 14,93% de rentabilidade. Isso a valores de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Quase 15%. Daniel, é uma rentabilidade maravilhosa. Posso ganhar como, Daniel? Chegando em 2031, você resgata e vai ter essa rentabilidade anual. A cada ano vai te render isso. Ou se você pode vender antes e ganhar com marcação a mercado. Desde que no dia que você queira vender, a taxa que o mercado esteja oferecendo seja menor que 14,93. E aqui o Tesouro IPCA mais 2029, que ele vai te pagar 7,85 mais a inflação de cada ano. Se a inflação desse ano, por exemplo, for 5%, então você vai ganhar 12,85. E se vender antes, você pode ganhar ou perder dinheiro com a marcação a mercado. Daniel, os títulos do Tesouro Direto incidem de imposto de renda? Sim, e somente sobre o lucro, sobre a rentabilidade. Essa é a boa notícia. E aqui está a tabela. Dependendo de quando você resgatar esse dinheiro, vai incidir essa base de impostos. Lembrando, somente sobre a rentabilidade, sobre o seu lucro. Para efeitos comparativos, olha só. A taxa Selic média dos últimos 10 a 20 anos é em torno de 10%. Ou seja, se você investir no Tesouro Selic por longo prazo, é em média 10% de retorno. Qual é a inflação média dos últimos 20 anos? A inflação média dos últimos 20 anos é cerca de 5,8%. Logo, parece ser um bom investimento sempre. IPCA mais 6 e tesouros pré-fixados aí acima de 12, 13 já parecem ser bons negócios. E historicamente falando, claro que não é garantia de nada. Opa!
perguntinha do nada. Daniel, o que é isso? Você que não viu o primeiro vídeo, não entendeu ainda, é que qualquer momento do vídeo neste canal vai aparecer uma pergunta para testar os seus conhecimentos. Uma pergunta de um assunto que foi desse vídeo ou de algum vídeo anterior. Por isso, se inscreve no canal. Esse é o canal mais didático do YouTube. Você vai ter acesso a mapas gamificados, cenários 3D e muito mais coisas que está vindo no futuro para você aprender investimento de forma fácil. E a pergunta do nada é um método que valida o seu aprendizado. E vamos para a primeira pergunta do nada. Primeira pergunta. Por regra, qual título não incide o efeito de marcação a mercado? Letra A, Tesouro pré-fixado. Letra B, Tesouro IPCA+. Letra C, Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E letra D, Tesouro Selic. Pensa um pouquinho, pausa o vídeo. Posso responder? Letra D é a correta, Tesouro Selic, porque a Selic está sempre variando e você está sempre acompanhando ela. A Selic não tem um número fixo. Os únicos números fixos que tem é no Tesouro Pré-fixado, que é 13%, 14% fixo, 10%, 5%. E o Tesouro IPCA+, apesar de uma parte variar sempre, que é o IPCA, que é a inflação, mas a outra é fixa, IPCA mais 7%, 7 é um número fixo. Então todos os investimentos que por regra têm algum número fixo no papel, incide a marcação a mercado. Daniel, o que seria Tesouro IPCA mais com juros semestrais? Isso eu expliquei no vídeo anterior, mas olha só. Isso aqui é um exemplo de um título do Tesouro americano. E no Tesouro brasileiro tem isso também, tá? Hoje em dia é tudo digitalizado. Se você imagina que você tem um investimento que você pré-fixado que você só vai resgatar em 2029. Muita gente tem ansiedade, fala assim: "Meu Deus, eu só vou resgatar esse investimento em 2029". Por isso, alguns desses investimentos te dão cupons. O que é isso? É que a cada 6 meses, para você não ter que esperar tanto, ele te dá uma partezinha do dinheiro. E da onde vem esse nome, cupom? Por exemplo, esse aqui é um título americano. A cada 6 meses você ia lá, ó. A few moments later. Você rasgava um desse cupom, levava no banco e ele te pagava uma rentabilidade adiantada. Mas isso tudo já estava no cálculo, eles só anteciparam o dinheiro para você. Aí você fala: Daniel, então eu vou investir sempre, se for Tesouro IPCA+, ou for Tesouro pré-fixado, sempre com juros semestrais, que são os famosos cupons? Não sei, eu não gosto tanto. Sabe por quê? Porque esse adiantamento que você tira um pouco do valor final, ele vai deixar de render a juros sobre juros, porque você a cada 6 meses está tirando um pedaço do bolo. Então, é um pedaço que não vai estar crescendo a juros sobre juros. Claro que ainda assim vai ser uma rentabilidade muito boa, mas normalmente os tesouros com juros semestrais rendem menos do que se você colocasse o valor hoje e resgatasse só no vencimento. E vamos agora para a segunda perguntinha do nada. Quem define a taxa Selic, que é usada como referência para a rentabilidade do Tesouro Selic? Para um pouco, pausa o vídeo, pensa. Vamos responder? Resposta correta, letra A. É na reunião do Copom do Banco Central que aquelas 9 pessoas num prédio, a cada 45 dias, definem a taxa de Selic, que vai ser usada como maestro, como juro referência para todos os investimentos e todos os empréstimos da economia também. Se ela sobe, tudo sobe. Se ela desce, tudo desce. Belezura? E para fechar, resumo do vídeo. Para você que não sabe, é também um instrumento didático. E o princípio de didática diz que se você anotar e resumir depois tudo o que você aprendeu, você tem mais chances de aprendizado. Então vamos ao resumo do vídeo. Você aprendeu nesse vídeo que renda fixa é nada mais do que um nome chique para emprestar dinheiro para alguém, legalmente. E você pode emprestar para o setor público ou privado. Nesse vídeo a gente falou do setor público, que é emprestar para o governo. Quando emprestamos para o governo, chamamos de tesouro direto. E tem 3 estilos que você pode emprestar para o governo. Um é o pré-fixado, quando você fixa uma taxa e aquela rentabilidade vai ser sua, independentemente da crise e de tudo o que for, sempre você vai ter aquela taxa. O segundo estilo de investimento é o investimento pós-fixado, que é o famoso Tesouro Selic, onde a sua taxa não é fixa, mas ela é conhecida a cada 45 dias, porque 9 pessoas se reúnem numa sala e definem a taxa Selic, que é a que vai pagar o seu rendimento. Mas fica tranquilo que a taxa Selic não varia tanto e quando você compra o investimento, você já sabe quanto ela está no dia e ela sempre varia pouco. Então, por exemplo, hoje está 13,25, na próxima 14,25, 14,25, depois pode descer um pouco, sempre em margens tranquilas. E o último investimento é o Tesouro IPCA+, onde você vai ganhar uma rentabilidade fixa, por exemplo, 7%, mais a inflação daquele ano. Imagina que no ano 1 foi 5%, então você ganha 7 mais 5, 12%. Imagina que no ano 2 a inflação foi 6%, então você vai ganhar 7% mais 6% da inflação, você vai ganhar 13% de rentabilidade. E desses 3 modelos, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, podem incidir a marcação a mercado. Daniel, o que é marcação a mercado? É simplesmente uma disputa de taxa. Se por algum motivo você quiser vender o seu título antes do investimento, você vai comparar a sua taxa que você tem pré-fixado, nesse exemplo 13%,
com o que o mercado está oferecendo na data que você quer vender. Se ele estiver oferecendo menos, nesse caso 11%, você ganha dinheiro com marcação a mercado mais a sua rentabilidade. E se no dia que você for vender o mercado tiver com uma taxa melhor que a sua, você perde dinheiro por causa do efeito de marcação a mercado. Esse foi o resumo do vídeo e ó, o canal Investland promete ser o canal mais didático do YouTube. Você vai aprender investimento de uma maneira muito fácil. Então, de verdade, gostou desse vídeo? Indica para um amigo seu, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou quais os próximos temas de vídeo que você quer ver, porque a nossa jornada de Investland tá só começando.